Sou Jaime Amorim, eu sou da direção nacional do Movimento Sem Terra, sou aqui do estado de Pernambuco e acompanho as atividades mais diretas da Via Campesina como membro da coordenação internacional da Via Campesina. Veja, nós estamos vivendo tempos de muitas crises, de superposição de crises. Nós vemos uma crise econômica, que é essa estrutural, é do próprio capitalismo. E como o próprio capitalismo não consegue resolver a crise, a tendência é que nós vamos viver um longo período de crise econômica, com aprofundamento da questão do desemprego, da fome, da violência, mais gente vivendo abaixo da linha da pobreza. Hoje, nós temos mais de 19 milhões que vivem nesta situação, de uma vida praticamente de exclusão social. Vivemos também uma crise ambiental em que o capitalismo cada vez mais agressivo contra a natureza, provocando todos esses desastres que nós temos vendo aí. Estamos vivendo uma crise sanitária. Não pense que o coronavírus, a pandemia já passou. Nós estamos vivendo ainda esse período. É necessário que nós continuemos nos cuidando. É claro que já possamos fazer alguns encontros, algumas pequenas reuniões, mas tomando todos os cuidados possíveis. Nós não podemos dar sorte ao azar. Nós temos que tomar todos os cuidados. Mas vivemos uma crise política, é nisso que eu queria aproveitar para falar. A burguesia que está no poder é uma burguesia reacionária e cunho fascista de extrema-direita, mas que, nesse momento, eles perderam a hegemonia da sociedade. Em outras palavras, perderam o apoio da maioria da sociedade. E, ao mesmo tempo, eles perderam a hegemonia entre eles. Tem um grupo da burguesia mais reacionária, fascista, que está no governo, que está governando, mas tem uma parte da burguesia que, mesmo concordando com o projeto político de Bolsonaro, mas não aceita mais o modo de governar, dessa forma agressiva, intolerante, que esse grupo que está aí governa. E, portanto, eles perderam a hegemonia como tal. Enfraquece cada vez mais o governo. Mas a outra parte da burguesia, a burguesia neoliberal, que concorda com o projeto econômico, mas não concorda com o modelo de democracia, com o modelo deles governar, também não tem uma opção, ainda não construíram uma saída para isso. E nós, da classe trabalhadora, estamos aos poucos tentando reconstruir, mas nós temos clareza absoluta que a nossa saída, ou a saída que a classe trabalhadora constrói, são duas. A primeira, a mobilização social. Mobilização de rua, mobilização nas redes, buscar todas as formas de mobilização, para que possamos retirar o mais rápido possível Bolsonaro do governo. É necessário para que a gente salve vida, para que a gente reconstrua a soberania nacional, reconstruir o país, é necessário o fora Bolsonaro. A CPI fez um bom relatório, identificou todos os crimes que Bolsonaro cometeu contra a população brasileira, mas é provável que quem vai tratar disso é a própria burguesia, e eles vão buscar uma saída que interessa a eles, e não que interessa ao povo brasileiro. Essa burguesia reacionária que está aí, a tendência é cada vez mais ser mais agressiva contra a classe trabalhadora. Veja as últimas questões que ocorreram no Brasil, essa forma de tentar criminalizar a luta, criminalizar as lideranças, com todo tipo de mentiras e falcatrua que eles mesmos vão construir. E não é por inocência, não. É o que eles fazem, é parte da ideologia deles, é parte daquilo que eles pensam, é que eles trabalham a ideia de forma fascista e que eles têm que governar o país, eles têm o domínio do poder porque eles são brancos, são ricos, eles trabalham a ideia de que tem uma classe que são privilegiada e a outra classe que tem que se submeter aos seus interesses. E é assim que eles pensam. É por isso que os filhos de Bolsonaro ficam permanentemente trabalhando e mandando mensagem totalmente intolerante. É porque faz parte do projeto deles governar e deles existir. Porque eles se acham superior a nós, superior à classe trabalhadora. E despenca, então, para
para todos, em todos os momentos, para todos os lados, todo tipo de preconceito contra nós e contra aqueles que fazem a riqueza nacional. Nos últimos tempos, nós temos vendo da forma, primeiro, entender que eles não fazem a reforma agrária apenas porque não tem recurso, porque o governo está em crise por causa da crise econômica, não. Eles destruíram todos os instrumentos de fazer a reforma agrária justamente porque eles são contra a reforma agrária. São contra ideologicamente. Eles trabalham a ideia de que a propriedade privada é sagrada e qualquer forma de luta contra a propriedade privada tem que ser transformada em criminalidade, tem que ser punida, porque eles olham para nós, não olham como sem terra, eles olham para nós como inimigo deles, enxergam nós como, do ponto de vista deles, como comunista, e para eles, lutador, comunista, socialista, trabalhador, negro, homossexual, mulher, não vale nada, de preferência só o máximo de exploração econômica para poder produzir riqueza para eles. E nós, da classe trabalhadora, em especial, que lutamos para a reforma agrária, nós vamos ver daqui por diante cada vez mais uma ofensiva e mais agressividade desse povo contra nós. Nós tivemos algumas questões que foram determinantes agora para mostrar essa questão de como eles mentem e como eles tentam transformar a mentira numa possibilidade de que isso venha se tornar uma verdade. Nós vivemos, crescemos e nos tornamos gente sempre com esse ditado popular, que uma mentira repetida várias vezes se transforma ou pode se transformar na ideia de uma verdade. E Bolsonaro trabalha com isso. Eu diria que o pior do que contar uma mentira, do que elaborar uma mensagem mentirosa, é você, em tempos de WhatsApp, em tempos de redes sociais, é você continuar reproduzindo essa mensagem mentirosa. Vamos ver, então, a ideia. Essa que ocorreu lá em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, em que um jornalista inventa uma mentira escandalosa, vai lá num condomínio de casas populares que foi ocupada por um grupo de trabalhadores que teve uma disputa interna, é verdade, e que muitos que se aproveitaram daquele processo para poder destruir, levar para casa tudo que estava dentro de casa, caixa d'água, pia, banheiros, contra as famílias que estavam já selecionadas para ir para as casas. Mas o Movimento Sem Terra, sempre que ocupa uma terra urbana, um espaço ou uma área, a bandeira é a simbologia de que nós ocupamos e somos responsáveis por aquilo que fizemos. Esse jornalista, um radialista, foi lá e construiu uma mensagem mentirosa, de que foi o MST que fez aquilo lá, e mostra aquela imagem de destruição, vinculando a isso ao Movimento Sem Terra, ao MTST e ao PT. Uma grande mentira, que nós, logo em seguida, desfizemos essa mentira. Qual é o problema? É que essa mentira, por enquanto, aí nos primeiros momentos, estava apenas aí naquela região. Mas essa mentira, essa mensagem mentirosa, chega no WhatsApp e nas redes sociais de Bolsonaro. Ele reproduz essa mentira para toda a sua rede social. E que parte, inclusive, muitos como inocência, acabam reproduzindo a mentira e perguntando: isso é verdade? Então, essa é a forma, digamos, criminosa que hoje o grupo mais reacionário de Bolsonaro está conduzindo. Quer dizer, uma fake news, quer dizer, uma mentira, nessa ideia de que uma mentira repetida muitas vezes as pessoas vão assimilando como verdade. E aí vai desgastando a imagem daqueles que constroem, daqueles que organizam o povo brasileiro. Na verdade, em tempos de fake news, uma mentira é muito difícil de desfazer. Uma mensagem espalhada para o Brasil inteiro, até a nível internacional, mesmo que você depois consiga provar que aquilo não era uma verdade, que era uma mentira absurda, aqueles mesmos que passaram a mensagem não conseguem mais retornar isso de volta, na ideia de desfazer esse processo. Então, companheiros e companheiras,
esse é um tempo que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que fazer as ações sempre, como dizia no popular, né? Um olho no padre, um olho na missa. Sempre entender de que, se nós quisermos fazer mudanças, nós temos que organizar o povo, para que o povo entenda o momento que está. O povo não é culpado dessa situação que nós estamos hoje. Quem é culpado é a burguesia, que conseguiu aproveitar-se um período de crise para transformar a política numa ferramenta odiosa contra todos os trabalhadores, contra o PT, contra a esquerda, contra todo mundo. Então, cabe a nós algumas tarefas importantes nesse período. A primeira é, nunca esquecemos que nós podemos utilizar todas as redes sociais, podemos utilizar o WhatsApp, podemos utilizar as nossas mídias para fazer reuniões, mas o fundamental é, nós temos que organizar o povo, nós temos que mobilizar o povo, porque é o povo na rua que pode efetivamente fazer, propor as transformações e as mudanças que esse país necessita. Então, essa talvez seja a primeira tarefa. Mas é importante que, enquanto o Bolsonaro e o seu grupo ficam espalhando mentira, fake news, nós possamos fazer ações concretas para o nosso povo. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que nós estamos fazendo é essas ações de solidariedade. As ações de solidariedade, elas são determinantes. Nós que vivemos nos acampamentos e no assentamento, que produzimos alimento, podemos doar parte da nossa alimentação para essa tarefa, para distribuir para as pessoas que, infelizmente, hoje estão numa situação muito mais difícil, inclusive vivendo em situação de ruas. Então, essa talvez é uma tarefa importante, bonita e decisiva. A solidariedade como um sentimento e um valor mais profundo da classe trabalhadora. A burguesia, a classe média, pode até fazer uma doação de alimento, mas isso eles estão fazendo daquilo que eles podem fazer e que muitas vezes é até desperdiçado. Mas quando um trabalhador faz uma doação, ele faz daquilo que efetivamente ele sabe que ele necessita e que vai chegar no outro trabalhador que necessita ainda mais. Mas é importante que a gente continue construindo isso. Agora nós estamos avançando para essa ideia da gente fazer produção solidária, produzir nos assentamentos e até nos acampamentos específicos para fazer doação para as pessoas que estão numa situação pior que nós. Nós estamos preparando aí também nessa luta, né, na disputa das ideias, contra todas essas mentiras, contra todas as falcatruas que está sendo construída contra o povo. Nós podemos transformar o Natal desse ano como um Natal de solidariedade, que a gente possa fazer, juntar aquilo que temos nos assentamentos, que produzimos e transferir, repassar para as pessoas que estão mais necessitadas. Em algumas cidades que estamos construindo os bancos de alimento, vai ser muito importante fazer com que as pessoas recebam alimentação produzida nos assentamentos e nos acampamentos. Está tão bonito, né? Bolsonaro fica mentindo, tentando jogar a população contra nós, e o povo das periferias, das favelas, quando vê um caminhão com a bandeira do movimento, nunca mais vai dizer, lá vem o movimento invadir alguma coisa. Hoje eles dizem, lá vem alimentação para o povo. Isso eu acho que talvez é um dos valores mais importantes que viemos construindo nos últimos tempos. E dá alegria, e a gente olha para frente e vê qual é a nossa tarefa. Então, hoje, nós temos, além de tudo que nós estamos falando, que é a disputa das ideias. Que aí na sociedade fazer essa disputa. Eles podem contar quantas mentiras quiserem, mas se a gente tiver consciência do nosso papel na história, nesse momento, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos conseguir reagir a isso que está aí. Nós, como camponeses, temos uma tarefa, por isso encerro, que é a produção de alimento e a produção de alimento saudável. Nós vamos derrotar Bolsonaro organizando o povo, fazendo a luta pela reforma agrária e produzindo alimento como tarefa fundamental nesse momento. Se o povo está passando fome, dê ao povo de comer. E nós vamos plantar para garantir isso. Contra as fake news, contra a mentira, contra a agressividade, contra todo tipo
de tentar criminalizar as organizações, os movimentos e a militância e contra todo tipo de preconceito. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, organizar o povo, mobilizar e derrotar Bolsonaro. Fora Bolsonaro!